Bom, vamos conversar na noite de hoje a respeito do Espiritismo, né? E vamos estar conversando sobre as leis morais. Então, o conhecimento da doutrina espírita, ele tem como base, né, o entendimento a respeito, a partir do Livro dos Espíritos. Hoje a gente até homenageia o Livro dos Espíritos. E existe uma base doutrinária para esta nossa doutrina. E a base doutrinária é justamente o conteúdo que a doutrina espírita apresenta na sua grandeza para todos nós. Então vejam que, ao estudar a doutrina espírita, nós vamos verificar que é justamente o conhecimento, e esse conhecimento ele é de suma importância. Então vejamos aí, nessa introdução do Prolegômenos, né, que está em O Livro dos Espíritos, e diz mais ou menos isso, né? Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, esse conhecimento que a doutrina espírita traz vem trazer realmente essa nova era para o conhecimento da humanidade. E esta nova era é justamente uma construção de um novo tempo, de um novo momento. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, nós começamos a perceber o que acontece a partir dessa análise, desses estudos que nós acabamos realizando a partir das obras básicas. Então, o Livro dos Espíritos é essa obra que vai nos dar este entendimento. E quanto mais eu avanço nesta realidade, eu vou percebendo que a doutrina espírita me traz os conceitos corretos, adequados, para essa caminhada da nossa existência. Os fundamentos doutrinários do Espiritismo, eles vão estar exarados justamente em O Livro dos Espíritos. Então, por exemplo, se eu desejo, né, de uma forma geral, se eu desejo saber quem sou, é necessário que a gente estude o Livro dos Espíritos. E ao estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos poder ter uma ideia para poder responder esta pergunta lendo as questões de 1 a 1019. Então, veja, é lendo a obra espírita, é lendo o conteúdo espírita que nós vamos poder entender. Então, veja que aí, quem sou? É a primeira pergunta, é uma resposta, uma pergunta para a nossa realidade como espírito imortal. E é preciso que a gente perceba. Por exemplo, se eu quero saber de onde vim, é necessário, então, que eu estude a primeira parte do Livro dos Espíritos, e a primeira parte do Livro dos Espíritos vai tratar das causas primárias, de Deus, sobre o espírito, sobre a matéria, sobre a criação dos seres. Nesta primeira parte do Livro dos Espíritos, é importante que a gente entenda que Allan Kardec, ao trazer essa primeira parte, ele vai trazer novos paradigmas para o entendimento da doutrina espírita. E esses paradigmas é que vão definir quais são as características da onde a doutrina espírita vai estar assentada. Então, por exemplo, quando ele traz a ideia de Deus, ele não traz a ideia de Deus perguntando quem é Deus, no sentido de encontrar no tempo e no espaço a respeito sobre o ser divino. Ele vem trazer justamente uma visão mais filosófica, por isso que ele pergunta que é Deus. E quando ele faz essa pergunta, que é Deus, é justamente a partir daí que a gente começa a perceber o entendimento. Então, nessa primeira parte, ele vai trazer novos paradigmas sobre o espírito, sobre a matéria, sobre a criação, o aparecimento do homem na Terra, a formação do planeta, a formação dos astros. E quando a gente faz esse aprofundamento a respeito desse conteúdo, é necessário que a gente amplie esta visão, que vai estar justamente no livro A Gênese. O livro A Gênese, ele vai então desenvolver da questão 1 a 329.
A questão 1 a 329 é justamente essa primeira parte do Livro dos Espíritos, onde ele vai trazer todos os fundamentos. E na Gênesis nós vamos encontrar, inclusive, num dos seus últimos capítulos, a respeito da visão que acontecerá no futuro da própria humanidade, a nova geração, a proposta de renovação para a humanidade. Por isso que a Gênesis é esta obra que vai completar ou desenvolver a primeira parte. Mas se por acaso a pergunta que me vem é o que sinto, muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, eu estou sentindo isso. A presença dos espíritos. Alguém diz, eu senti a presença de um espírito, eu senti uma vibração, eu senti um arrepio, eu senti uma emoção, né? Muitas das vezes a gente não tem ideia do que vem a ser. Às vezes pode ser problemas físicos, problemas emocionais, problemas neurológicos, e a tendência nossa, às vezes, é confundir como se fossem os espíritos. Por isso que para estudar estas, né, para entender essa pergunta, o que sinto, é preciso que eu estude justamente a segunda parte do Livro dos Espíritos, que é justamente do mundo espírita, o mundo dos espíritos. Nessa segunda parte, Allan Kardec vai tratar de tudo a respeito sobre a realidade do mundo espiritual. Vejam que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e principalmente na introdução também do Livro dos Espíritos, ele vai colocar, né, que existe esta ligação entre alfa e ômega, entre o homem e Deus. Mas entre o homem e Deus há um espaço, há uma, de uma certa forma assim, uma falta de informações a respeito dessa ligação do homem a Deus. Vejam que nós estamos falando dessa visão que na época, quando Darwin já publicou no ano de 1859 a teoria da seleção natural, mostrando que das espécies mais simples até o homem havia uma ligação. Então há uma ligação entre as espécies, mas de homem até Deus havia um espaço, um buraco negro. Que esse espaço, então, foi preenchido com o quê? Com as ideias das crenças, então. A ideia de inferno, de purgatório, né? De locais de sofrimento. Então vejo que essa construção, que é uma educação judaico-cristã, que nós recebemos ao longo do tempo, fez que a gente acreditasse desta forma. Então a segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec então vem mostrar, e ele vai informar isso na introdução do Livro dos Espíritos, que ele propõe preencher esse espaço entre o homem e Deus com o mundo espiritual. Então esse mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Então quando eu estudo a segunda parte do Livro dos Espíritos, eu vou entender todas as situações possíveis que acontecem com a alma, da sua volta ao mundo corporal, do fato de estar encarnada, do desencarne prematuro, da situação após a morte do corpo físico. Vejo que esse capítulo, essa parte do Livro dos Espíritos, ela é rica e ela vai ser ampliada de uma forma geral no livro dos Médiuns, que são as questões que vão ser trabalhadas da questão 330 a 613 lá do Livro dos Espíritos, que é justamente a segunda parte desse conhecimento. Se por acaso a pergunta for por que sofro? E aí há uma necessidade nossa de entender o porquê desse sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente passa algumas situações, e aí, se a pergunta for por que sofro, eu devo estudar, então, a terceira parte do Livro dos Espíritos, aonde vai tratar sobre as leis morais, a ideia de justiça, a lei de justiça, de amor e caridade, a relação do homem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Vejo que na terceira parte, então, vai estar as leis divinas. Vai estar justamente essas leis morais, que nós vamos poder estudar um pouquinho mais à frente, para poder entender como é que ela funciona para a nossa caminhada terrena. E se eu quero, então, ampliar esse conhecimento da terceira parte do Livro dos Espíritos, vai estar justamente desenvolvida em o Evangelho segundo o Espiritismo, que é da questão 614 a 919. Então, quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos, vamos verificando que há uma interação, há uma integração com todas as obras da codificação.
Por isso que é importante esse aprofundamento. Então nós vimos lá, na primeira parte, nós vimos novos paradigmas de realizações para a criatura, de entendimento da ciência, do conhecimento até então apresentado, mas também temos ali os parâmetros novos de entendimento sobre a questão da ciência que nós vamos encontrar em A Gênese. Na segunda parte, nós vamos estudar a respeito da realidade do mundo espiritual. Desse mundo espiritual que é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode deixar o mundo material deixar de existir sem que mude a essência do mundo espiritual. Então, ao fazer esse tipo de estudo, de análise, na segunda parte eu vou entender o mecanismo, o que acontece. E na terceira parte, eu vou estudar justamente sobre as leis que regem o mundo material e o mundo espiritual. Então, se eu pegar agora, eu vou ver, na primeira parte, novos paradigmas. Na segunda parte, a realidade do mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, da onde nós viemos para onde nós voltaremos. A terceira parte, nós vamos estudar as leis divinas, que são leis imutáveis, leis que estabelecem a felicidade para todos nós. E essas leis é que nos alcançam a cada instante para o nosso entendimento. Mas aí falta o quê? As consequências de cumprir ou não as leis divinas, que é para onde eu vou, que é o resultado da nossa evolução. E é justamente na quarta parte do Livro dos Espíritos é que nós vamos estudar das esperanças e consolações, que é as consequências do cumprimento ou não das leis divinas. E nesse emaranhado de informações que eu acabo adquirindo, eu vou então rever conceitos da minha educação judaico-cristã, das crenças que eu tive até então. Por isso que o conhecimento espírita ele vai nos levar a uma nova postura, um novo entendimento perante a nossa própria existência como espírito imortal e perante a nossa própria realidade como ser divino que somos. E esse resultado desse conhecimento vai fazer que a gente entenda perfeitamente a doutrina espírita. Então a doutrina espírita ela está assentada nesse conteúdo. O Livro dos Espíritos e as outras 4 obras fazendo um complemento do conhecimento da doutrina espírita. Por isso que hoje, em homenagem ao Livro dos Espíritos, é importante que a gente busque esse conhecimento, que a gente tenta entender esse conhecimento para perceber a doutrina na qual nós estamos envolvidos nela. Qual é a proposta dessa doutrina? Por isso que é importante essa nossa caminhada, esse nosso estudo, né? Para a gente poder perceber o que nós podemos fazer nessa área do conhecimento. E aí, chega então, a amplitude dessa quarta parte vai estar sendo ampliada, de uma certa forma relacionada, vamos dizer assim, no livro O Céu e o Inferno. Então aí está o Pentateuco kardeciano. Quando eu estudo a doutrina espírita, eu chego à conclusão que ela tem todos os elementos para atender toda a necessidade humana. E a partir desse momento, quando eu adquiro essas informações, eu começo a perceber até que ponto, aonde é que eu estou dentro dessa caminhada, desse entendimento. Porque a partir desse entendimento é que eu vou construir uma maneira diferente de ver a vida, de ver as situações, de ver os problemas emocionais, de ver os problemas ligados aos nossos familiares, à própria sociedade em si, as questões que o mundo apresenta. Então, é nesse conhecimento que eu faço esta amplitude. Bom, a partir daí nós vimos então o conteúdo da doutrina espírita de uma forma bem sucinta, né? Mas é importante que a gente saiba que, se quiseres conhecer a doutrina espírita, é por esse caminho. Esta é a porta de entrada da doutrina espírita, do conhecimento espírita correto. Mas a doutrina espírita ela tem um objeto de estudo. Para que eu possa entender esse objeto de estudo, é preciso que eu avance nesse conhecimento e entenda. O objeto de estudo da doutrina espírita, ele vai ser justamente aquilo que muitas vezes a gente procura, talvez até mesmo fazer uma analogia. Primeiro a gente começa a achar que o espiritismo, de uma forma geral, tem que atender o corpo físico. Porque o corpo físico é o ponto principal. Mas o corpo físico, a gente sabe que ele, na realidade, ele é apenas um instrumento. Então, quando a gente só se volta para questões materiais,
E a doutrina espírita ela vai ampliar essa percepção. Não é mais somente aquele ser que tem um corpo físico. Nós vamos verificar que existe aí também o perispírito. E o perispírito é justamente um dos elementos da própria evolução humana em que nós vamos entender. Então, para ser o homem, nós vamos ter aí o corpo físico, o perispírito, que é justamente esse elemento aonde fica armazenado, é o elemento onde vai filtrar todo o processo, né, da nossa caminhada terrena. É aonde vai ser determinado as características da nossa personalidade. Veja bem, quando nós reencarnamos, é no perispírito que fica estruturado todas as energias vibracionais que ao longo do tempo, em outras vidas, em outras pairagens das nossas outras reencarnações, ficam gravadas. E aí o perispírito transfere para o corpo físico aquelas necessidades. Mas vejam, tanto o corpo quanto o perispírito são elementos secundários. Por isso que a doutrina espírita, o objeto de estudo da doutrina espírita, na realidade, vai ser o espírito imortal. E é esse que é a base do conhecimento espírita. O espírito, quando é estudado na doutrina espírita, é justamente ele. Por que que o espiritismo, o espírito, é o ponto principal? Na questão 257 do Livro dos Espíritos, nós vamos lá perceber que o codificador vai dizer para nós que o espírito é no espírito que está a sede das sensações, das percepções e do sentimento. É no espírito que nós vamos, de uma forma geral, perceber que quem ama, quem odeia é a alma, é o espírito. O próprio Hahnemann, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem de Hahnemann a respeito da cólera, ele vai dizer, não é o corpo que dá cólera, a raiva. Quem tem raiva, na realidade, é o espírito, o ser imortal. Então, a vontade, né, o desequilíbrio, as sensações, as percepções estão no espírito. O perispírito e o corpo físico é apenas instrumento do espírito. Então, o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. Por isso que ao levar o conhecimento do espiritismo para as massas, quando a gente abre as nossas casas espíritas, a gente deve estar focado em levar as informações para o espírito imortal. Naturalmente, a gente vai atender às necessidades da alma. Naturalmente, nós vamos atender às características morais dos indivíduos. Mas é importante as características físicas, uma doença ou um mantimento. É importante que a gente faça isso nas nossas casas espíritas. Mas o ponto principal do espiritismo na Terra, nesse momento atual, e sempre desde que ele foi trazido para nós, há mais de 160 anos, é justamente o quê? A gente nos entender como espírito imortal. Veja que o conhecimento espírita é um conhecimento para o nosso entendimento, né? Na medida em que nós vamos aprofundando a nossa percepção a respeito dessa realidade. Então, assim, é o espírito imortal que é o foco, o objeto de estudo da doutrina espírita. Agora precisamos entender um pouco em relação à consciência da lei natural. A consciência da lei natural, ela é justamente a necessidade que nós precisamos fazer esse avanço. Porque hoje, mais do que nunca, nós estamos sendo envoltos em tantas situações em que estamos precisando nos estabelecer nesse processo da nossa evolução. Então veja que quanto mais eu entendo a doutrina espírita, mais eu vou poder fazer esse cotejamento em relação ao entendimento. Então vamos agora focar um pouco lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é o tema que a gente colocou aí como subtema, né, desse nosso bate-papo de hoje, que é justamente sobre a lei natural. Então, quando eu vou estudar a lei natural, eu vou verificar que existem alguns aspectos, algumas características que eu preciso aprofundar em relação às leis naturais. E essas características nós vamos ver. Por exemplo, a lei natural é a lei de Deus. Então, quando eu pego lá a questão 614, 615 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos a respeito da lei natural. E os espíritos vão dizer, é a lei de Deus. As leis naturais são as leis de Deus. E a lei de Deus
indica o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Então, as leis naturais, na realidade, ela é justamente essa necessidade da nossa evolução. Quanto mais eu me aproximo das leis divinas, eu vou entendendo. E aí ela vai indicar o que se deve fazer e o que não se deve fazer. A garantia da felicidade está no entendimento das leis divinas. Quanto mais eu entendo as leis divinas, quanto mais eu me aproximo do entendimento das leis divinas, mais eu garanto a felicidade. Então o homem, o ser humano, nós só somos infelizes quando delas nos afastamos. Então por isso que é importante que a gente se aproxime cada vez mais do entendimento das leis divinas. Então o homem se torna infeliz quando dela se afasta. Quando Allan Kardec apresenta esse conteúdo para nós, ele vai justamente nos trazer uma questão de lógica e de responsabilidade. Veja, enquanto no passado a gente colocava, ou sempre se for colocado, que a gente estava sofrendo devido a um pecado original e que Jesus veio, né, sofreu na cruz para que nós pudéssemos estar livres, nós construímos um pensamento. Esse pensamento religioso construído nesses 2 milênios nos levaram a entender a característica da nossa percepção como ser imortal que somos. Então essa maneira é que veio sendo alimentada ao longo do tempo. Agora, quando eu começo a estudar a doutrina espírita, eu verifico o seguinte: o que faz para que o homem possa se tornar infeliz? E ele só é infeliz quando dela se afasta. Qual lei que ele se afasta? Das leis naturais. E as características dessas leis naturais, elas são importantes para serem entendidas. Porque as características dela vai estar justamente envolta em alguns aspectos que nós vamos perceber. Como é a lei divina, elas têm, por exemplo, como característica ser eterna. Eterna por quê? Porque ela existe desde que Deus existe. A eternidade, a ideia de eternidade, é que não se pode conceber um início nem um fim. Como são leis naturais, ela abrange em todo o universo. Ela é imutável. Por que ela é imutável? Porque ela não está sujeita a mudanças. Ela não muda o bel prazer de cada um. Ah, agora eu quero que seja assim, agora eu não quero reencarnar. Até tentaram, né, na história, mudar as leis divinas, mas ela é eterna, é imutável. Por que ela é imutável? Porque ela não muda o bel prazer de cada um. É perfeita, porque ela existe para a felicidade, para a harmonia. Há um equilíbrio na lei divina. E se há desequilíbrio, esse desequilíbrio acontece por nossa parte. Por isso que é importante que a gente cresça nesse sentido, dessa percepção, para entender mais ou menos o que nós podemos fazer em relação ao conhecimento dessas leis divinas. E ela é perfeita, né, nesse sentido que Deus é perfeito. A proposta da lei, basicamente, é manter harmonia no universo material e no universo moral. Então, vejam que nós agora começamos a entender que a lei divina, como está ali na 3ª parte do Livro dos Espíritos, ela abrange tanto o universo material, ou seja, o mundo da matéria, tudo que a gente possa imaginar em relação ao mundo material, os corpos físicos, as leis que as ciências descobrem, tudo mais, e também o universo moral da criatura humana, do espírito imortal. Esse processo do universo moral é que vai interagir e fazer que a matéria tenha as reações correlatas, né, ao comportamento moral da criatura. Então vejam, as leis divinas, que abrange, por exemplo, as leis físicas, né? Então as leis físicas, que são as leis, também são leis naturais, compete ao homem de ciência estudá-la. Então, quando nós vemos os cientistas hoje debruçado para estudar as leis, para descobrir uma cura para a pandemia, como a gente percebe, o que eles estão fazendo? Na realidade, eles estão buscando nas próprias leis divinas, desenvolvendo a capacidade intelectiva para poder daí encontrar uma situação para poder atender justamente aquela necessidade que é necessário para a nossa sociedade de agora. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão descobrindo uma lei que já existe, que é as leis divinas. Então as leis físicas são leis naturais, faz parte das leis naturais. Regulam
o movimento e as relações da matéria. Então, ao encontrar esse equilíbrio para que os nossos corpos físicos possam encontrar um antídoto correto para evitar que essa doença, né, essa infecção, ela se agrave, é preciso então que o cientista busque. Veja que aí os espíritos vão intuir os cientistas diante do conhecimento. E, de uma certa forma, se utiliza desse mecanismo para fazer um processo reeducacional em toda a humanidade. Vejamos aí o que está acontecendo na nossa sociedade em processos reeducativos. E ela compete, então, ao domínio da ciência. Então, a ciência, por mais que ela queira se apartar, se distanciar das leis morais ou do conhecimento da realidade espiritual, ela, na realidade, cada vez mais ela está se aproximando, porque ela faz parte das leis naturais. Por isso que o espiritismo, amigos, ele é o elemento em que vai fazer a ligação perfeita entre o conhecimento da ciência e as religiões. A religião em si, não a religião, vamos dizer assim, que traz, que de uma certa forma limita o indivíduo. Não, é a religião que está justamente inserida lá em A Gênese, quando Allan Kardec vai tratar sobre a ideia da religião como religare, ligar a criatura ao Criador. É esse sentido da religião, não a religião estruturada, tradicional. Então, quando nós fazemos essa análise, nós vamos perceber. Então, as leis físicas cabem ao domínio das ciências. As leis morais, ela, então, vai ter uma relação do homem consigo, com Deus e com seu semelhante. Então, a partir do momento que eu começo a estudar, e aonde é que nós vamos encontrar essas leis morais? É justamente nos ensinamentos de Jesus. Então, a doutrina espírita, ela resgata o cristianismo lá na sua pureza, trazendo conceitos atualizados hoje e mostrando que o caminho para encontrar o reino dos céus é através da humildade, é através do amor ao próximo, é através de um crescimento pessoal. Então, as relações do homem consigo mesmo, com Deus e com seu semelhante é o caminho para encontrar Aí podemos, então, entender a respeito da divisão da lei divina, que está na terceira parte. Então, agora nós vamos rapidamente passar nas leis, né, para a gente poder entender o caminho desse conhecimento, né? Logicamente que nos grupos de estudo, né, que a Casa Espírita apresenta, dá para se aprofundar. E é interessante que se aprofunde nesse conteúdo, porque é nesse conteúdo que a doutrina espírita apresenta é que nós vamos ter uma ideia correta, né, de como é que funciona todo esse mecanismo de entendimento. Bom, quando eu estudo as leis divinas, eu vou lá estudar, que é na questão 614, tá? A 648, eu vou ter, então, as leis divinas, que vai falar justamente a respeito das leis que vai tratar desse conhecimento humano. Então, vamos ler, por exemplo, a lei de adoração. Aqui cabe uma explicação para que a gente possa entender bem o que vem ser as leis divinas. Quando a gente fala em leis divinas, as leis naturais, são leis que podem ser, de uma forma geral, atendida ou alcançada, ou verificada, ou estudada em qualquer lugar, em qualquer parte. Seja aqui no Brasil, seja lá no Japão, na China, em qualquer país do mundo, em qualquer parte do nosso planeta. Não importa se os indivíduos entendem, conhecem, estudam sobre isso ou não, não importa, porque são leis naturais. Vejam que nós temos uma educação judaico-cristã sobre as leis divinas, nós entendíamos sempre ser os 10 mandamentos apresentados por Moisés, que está lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, quando a gente estuda esta parte, né, do capítulo 1, a gente vai verificar que era uma necessidade daquela época, que foi o caminho que deu para que nós pudéssemos avançar no conhecimento. Mas a partir do Cristo,
A partir do momento em que Jesus esteve entre nós, ele começa então a dar um direcionamento a esta lei. E aí nós vamos ver, por exemplo, se eu vou estudar agora a lei de adoração, se eu pegar e analisar pela nossa educação judaico-cristã, qual é o pensamento que nos vem em relação à adoração? Vem justamente aquilo que nós aprendemos com nossos pais, com nossos avós. Adorar um objeto, adorar algo. Se nós verificarmos o processo evolutivo, nós passamos vários processos de adoração. Nós adorávamos, por exemplo, as pedras, adorávamos no período da litolatria, nós adoramos os vegetais no período da fitolatria, nós adoramos, por exemplo, o período de vários deuses. Nós estudamos a idolatria, nós fomos idólatras muitas das vezes, né? Nós tivemos aí a crença em vários deuses, o período politeísta. Nós tivemos um período de crenças mitológicas, acreditando nos mitos. E depois nós tivemos o processo da ideia monoteísta. Então, se nós verificarmos, nós somos um resultado dessas experiências morais que gerou um processo atávico psicológico para nós. Então, esse processo atávico de crença que hoje nós temos é derivado dessas fases evolutivas, né, desde antes do Cristo, no período pagão, até o momento atual. É a educação que nós tivemos. Agora, quando eu me apresento, quando eu estudo a doutrina espírita, aí eu vou entender que a lei de adoração é justamente o quê? É justamente a situação em relação à diferença. Por exemplo, Allan Kardec vai fazer a pergunta aos espíritos, em que consiste a adoração? Aí os espíritos vão dizer, a adoração consiste em o espírito, ou em o ser, elevar a sua alma a Deus, através do bem. Então veja que a adoração, ela deixa de ser algo externo e passa a ser algo interno. É uma modificação interior. Por isso que é uma lei natural, porque isso e aí cabe em qualquer situação, independente da crença que aquela pessoa tenha. A lei do trabalho. A lei do trabalho é outra lei em que vai falar principalmente sobre o limite do trabalho, né? Sobre as necessidades da nossa, naturalmente, da nossa caminhada terrena, mostrando. Até os espíritos vão perguntar onde está o limite do trabalho. Ele vai dizer as forças. Mas só que é um detalhe, ele diz assim, aqueles que têm mais condições devem amparar os mais fracos. Então nós vemos que toda a prática no bem é trabalho. Não é somente a questão remuneratória, que muitas vezes a gente está ligado, mas também a prática do bem. A lei de reprodução, mostrando que há necessidade da reprodução das espécies. A reprodução, quando ela ocorre, é justamente para a procriação, para a multiplicação das espécies. Colocar obstáculo à reprodução, através do aborto, através da eutanásia, ou através mesmo de qualquer outro mecanismo, nós estamos indo contrário às leis divinas. A lei de conservação, mostrando que esta lei de conservação, ela vai estar justamente nos levando a entender que tudo na natureza tem um processo. É justamente o momento, desde a cata do alimento, quando nós iniciamos ao desenvolvimento intelectivo, que nós fomos aprendendo na nossa crescimento do progresso humano, e à medida que há o progresso. A lei de destruição, que agora nós estamos bem em voga, né, em estudar a respeito disso, mostrando que a lei de destruição, ela faz parte do processo. Aí ele ali vai falar sobre os cataclismas, sobre as pandemias, sobre as doenças, mostrando que há uma necessidade, até pelo nosso grau evolutivo, pelo nosso não entendimento às leis divinas. A lei de sociedade vem mostrar justamente para nós a respeito de como é que a gente se relaciona. Até tem uma questão na lei de sociedade que Allan Kardec faz aos espíritos, perguntando, um homem, o ser humano, poderia reger-se somente pelas leis divinas? E os espíritos dizem que sim, poderia. Mas por que um homem não faz isso? Ele diz, aí os espíritos respondem, porque o homem despreza, esquece e despreza as leis divinas. Como nós geralmente esquecemos e desprezamos as leis divinas, para regular as nossas relações, né, nós precisamos o quê? Ter leis especiais. E hoje as leis que nós, seres humanos, criamos através dos instrumentos, né, que a nossa sociedade apresenta, nós verificamos que as leis surgem
mas para punir o mal depois de feito. Porque é preciso que a gente acompanhe, mas aí muitas das vezes a gente não consegue. E o mais grave ainda é que existem leis, mas aí o indivíduo, o ser, não está educado a respeitar lei nenhuma. Então, no dia que nós começarmos a nos aproximarmos pelo comportamento moral das leis naturais, das leis divinas, as leis humanas, elas vão se imiscuir, elas vão se fundir às leis divinas, deixando até de existir caso seja necessário. A lei do progresso, mostrando que tudo na natureza progride, desde o átomo ao arcanjo, que começou como átomo, desde as espécies mais simples ao mais complexo, mas mostrando que há um encadeamento. E esse encadeamento é necessário que nós venhamos a colaborar com esse processo da evolução. Então, estudando as leis divinas, as leis naturais, nós vamos entender justamente como é que funciona esse mecanismo da evolução divina para todos nós. A lei de igualdade mostra que todos nós somos iguais, não existe diferença. Até lá no capítulo 4 do Evangelho, onde vai falar meu reino não é deste mundo, tem uma mensagem de uma rainha da França em que ela vai dizer a respeito no capítulo 3 do Evangelho, tá? Eu falei o capítulo 4, mas é o capítulo 3 do Evangelho que vai se referir meu reino não é deste mundo. E tem uma mensagem, por exemplo, da rainha da França. E ela diz assim, como rainha, imaginava entrar no reino dos céus. Né? Porque ela, como ela tinha um cortejo todo que a reverenciava quando aqui na Terra, quando ela desencarna, ela imaginava isso no plano espiritual. E chegando lá, diz ela, encontrei aqueles que aqui na Terra eu desprezava em condições melhores do que a minha lá no plano espiritual, cujos quais eu tive que pedir ajuda. O que ela quer dizer com isso? Mostrando que todos esses aparatos, todas essas posições, todas essas características, seja intelectivas, seja financeiras, seja de raça, seja de etnia, seja de poder, seja de ser pobre ou de estar no poder ou não, tudo isso chega no plano espiritual, deixa de existir. É como se zerasse todo esse processo. E os valores que nós vamos encontrar lá é perceber que todos são iguais. Não importa aí. Veja então que muda todo o conceito filosófico, muda todo o conceito sociológico, muda todo o conceito religioso, muda todo o conceito até de administração social, política do nosso país, do nosso estado, do nosso Brasil e do mundo. Porque mostra que todos são iguais. Então veja que ao estudar as leis naturais, então é preciso que a gente entenda o seguinte, ao estudar as leis naturais, ao pegar cada uma dessa lei, verificar. Para ser uma lei natural, ela tem que ser possível de ser aplicada em qualquer lugar, inclusive no universo inteiro. Então, desde o momento que a lei natural, ou algum detalhe da lei natural, ela não pode ser aplicada em qualquer lugar, ela está contrário às leis divinas. Então, as leis divinas são leis imutáveis, eterna e imutável como o próprio Deus. Então, ela deve ser, de uma forma geral, aplicada, entendida, né, para ser estudada em qualquer lugar. A lei de liberdade, mostrando que todos têm liberdade. Se todo mundo tem liberdade para pensar, tem liberdade para obrar, ou seja, para agir. Então, vejo que na divisão das leis divinas, nós vamos ter, então, um conhecimento correto. São em número de 10, porque as leis divinas, elas, na realidade, elas vão mostrar justamente o caminho para a felicidade humana. E esse conhecimento é que nos leva. E a 10ª lei é a lei de justiça, amor e caridade. Então, as leis divinas, amigos, são as leis naturais. E a doutrina espírita, ela veio cumprir aquela promessa do Cristo como Consolador prometido. Mas eu não posso utilizar na doutrina espírita os mesmos instrumentos que nós utilizávamos nas crenças do passado, nas crenças nas quais nós fomos educados. Porque se eu quiser pegar as mesmas ferramentas, as mesmas análises, as mesmas referências, as mesmas analogias com as práticas religiosas, com as situações de outras crenças, eu não vou entender espiritismo. O espiritismo, ele rompe esse processo. Por isso que é um novo paradigma.
Para ser um novo paradigma, eu tenho que me desconectar dessas crenças do passado. Elas podem até servir de parâmetro de análise, mas é preciso. Por exemplo, ao estudar a quarta parte do Livro dos Espíritos, eu vou verificar que o inferno não existe, que o céu não existe, que a ideia de purgatório, criado em 588, né, no Concílio de Nicéia, foi uma obra, uma organização humana. Quando em 555 a reencarnação foi considerada heresia no Concílio de Constantinopla, também foi uma atitude humana, tentando derrogar as leis divinas, mas não se muda, porque todos continuam reencarnando até hoje, né? Mostrando que não é por esse caminho que nós vamos modificar. Então, por isso que a lei de justiça, amor e caridade vai fechar esse ciclo dessas 10 leis, que é em número de 10 também. Agora nós podemos perceber que elas substituem os 10 mandamentos. Agora de uma forma mais ampliada, de uma forma mais entendida, principalmente a partir dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. E por último, Allan Kardec ele vai trazer mais um capítulo, um capítulo dentro desta terceira parte, que é da perfeição moral. E ela é de suma importância porque esse capítulo da perfeição moral, ele faz, então, um resumo do comportamento humano, né, das situações que nós podemos aprender com as leis naturais e modificar a maneira da gente crer, de maneira da gente perceber. Então, vai ser justamente na parte da perfeição moral. A perfeição moral, então, ela vai trazer algumas particularidades que eu acho que é importante que a gente comente. Por exemplo, ele vai dizer ali, a origem de todos os vícios está no egoísmo, está no orgulho. Então, quando a gente imagina qualquer vício, qualquer um, desde os vícios que nós aceitamos, que são os vícios aí, os elementos, vamos dizer assim, que nós socializamos, a bebida, o cigarro, que é aceito na sociedade, como os vícios proibidos, né? Como as drogas lícitas, as ilícitas, até os vícios morais, comportamentais, mas ele vai dizer, aonde é que está sentada todo o processo vicioso da criatura humana? Está sentado justamente no orgulho, na vaidade. É que dá origem a toda essa capacidade. O que que faz a origem? O que que faz o egoísmo? O que que faz o orgulho? O que que faz a vaidade? Faz nos afastar das leis divinas. Aí nós sofremos a consequência. Veja, ao ter essas atitudes egoístas, essas atitudes orgulhosas, né, essas atitudes desequilibradas, o que que acontece? Nós geramos, em nosso psiquismo, um campo energético desajustado perante as leis divinas, e ao desencarnar e para o plano espiritual, somos atraídos para ambientes semelhantes àquilo que vibramos e sofremos a consequência desse processo. E ao reencarnar, o nosso corpo físico, como é mata-borrão do espírito, ele vai colocar para fora aquilo que está desarmonizado por dentro. E aí nós começamos a entender por que da dor, por que do sofrimento. E o único que pode mudar esse quadro de dor, de sofrimento, somos nós. Através de quê? Da mudança comportamental. Bom, ele diz lá então que a origem de todos os vícios está no orgulho e na vaidade. Mas ele diz que a origem de todas as virtudes está na abnegação. O ato de abnegar-se, o ato de fazer pelo próximo, fazer tudo de bom pelo outro, mesmo que ainda não consiga ser 100%, mas essa atitude do bem é que vai mortificar. Então, o abnegar-se é você fazer o bem, mesmo que você se prejudique, mesmo que seja no teu sentido maior. Como agora a gente vê alguns pessoal que trabalha na área da saúde se abnegando. Porque ao se entregar para curar alguém, muitos estão se contaminando e até desencarnando nesse processo. Mas são almas que, ao ser recebidas no plano espiritual, dependendo do grau de complexidade das suas existências anteriores, vão ser recebidas de forma a entender o processo da abnegação. Há um exemplo contado pelo nosso Divaldo, da nossa irmã Dulce, que certa feita, quando ele foi lá visitar a irmã Dulce lá no seu convento, na época ela ainda estava no corpo físico, antes dela ser canonizada, lógico, né? E ele então foi lá e encontrou a irmã Dulce sentada numa cadeira, com a respiração muito ofegante, e ele falou, ora irmã, a senhora está muito mal, ela disse problemas brônquios que ela teve e tal,
E Divaldo disse, irmã, a senhora devia estar sentado numa cadeira. Não devia ter sentado numa cadeira, porque essa cadeira faz a senhora respirar com muita dificuldade. A senhora devia estar deitada numa cama hospitalar, para a senhora poder respirar melhor. Eu vou fazer o seguinte, irmã. Eu vou mandar para a senhora, depois lá na mansão do caminho, uma maca, uma cama hospitalar para a senhora poder deitar. E ela virou para ele e disse assim, meu filho, faz isso sim. Olha, não conta para ninguém não. Eu, nessa cadeira aqui, já consegui mais de 10 camas hospitalar. E já dei para os pobres, para os necessitados, no ambulatório. Então você vai me dar a cama, eu vou dar para os pobres. Vejam, abnegar-se é isso. É alguém fazer o bem pelo próprio bem. Não se preocupar se alguém está olhando. Hoje a gente vê o pessoal doando alguma coisa e tirando foto, né? Doou isso, fulano deu não sei quantos milhões, aí sai na mídia. Já recebeu o prêmio aqui na Terra. Então por isso que é importante que o estudo da doutrina espírita me mostre esse caminho para esta realidade. Então, o resultado desse conhecimento, né, do conhecimento das leis naturais, o homem de bem, que é o resultado, né? O espírito prova a sua elevação quando pratica a lei de Deus e compreende a vida espiritual. Então, quando nós começamos a compreender as leis de Deus, né, e a vida espiritual, desde agora, nós começamos a modificar a nossa caminhada. E a contribuição do espiritismo é justamente trazendo uma visão da vida espiritual, uma visão diferenciada, que a gente entenda, que pode ser questionada, não existe nada de secreto no espiritismo, onde a gente possa aprofundar. A destruição do personalismo, ou seja, a gente deixa de perceber que nós somos seres individuais, mas ao mesmo tempo somos filhos de Deus. A nossa personalidade são passageiras, e a partir desse momento que a gente se percebe como seres espirituais, a gente não fique mais ligado ao personalismo, que é de um momento atual, né? Por isso que é importante que a gente avance. A transformação dos hábitos e das relações sociais. Então vejo que o conhecimento, a contribuição do espiritismo, leva à transformação dos hábitos e das relações sociais. Modifica a maneira da gente viver em sociedade. Modifica a maneira da gente trabalhar para a felicidade. E o espiritismo também, que a gente possa então fechar aí mais ou menos o nosso conteúdo, né? Mostrando que o espiritismo, ele não tem uma nacionalidade. A gente diz que foi codificado por Allan Kardec na França, mas ele não tem, porque o espiritismo é das leis naturais da humanidade inteira. Então não tem uma nacionalidade. Não faz parte de nenhum culto e nem de nenhuma classe social. Então o espiritismo iguala a todos. Por isso que o conhecimento, ele vai nos libertando, fazendo entendimento, não que a gente vai negar as outras crenças, vai criticar A ou B. É o contrário. Nós vamos começar a compreender porque cada um pensa de um jeito diferente. Seja na sociedade, seja nas crenças, seja que cada um prega de um jeito, não importa. Cada um depois vai chegar nesse mesmo caminho porque é um processo evolutivo. Agora, o importante é que na doutrina espírita, na doutrina que nós abraçamos, a gente estude para poder praticá-la corretamente. Que a gente não materialize o espiritismo, mas que a gente espiritualize a doutrina no sentido de ampliar. Então não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto e nem de nenhuma classe social. Conduz todos os homens à fraternidade universal. Então a proposta da doutrina espírita, depois desse processo todo de conhecimento, que cada um de nós vamos aos poucos transmitindo às nossas futuras gerações, a nossa convivência diária, a maneira de agir em cada situação, nós naturalmente vamos fazer ou conduzir, né, todos os homens à fraternidade universal, começando por nós mesmos, pelas nossas atitudes, a partir do momento que a gente apreende o conceito, a ideia, e passamos a agir corretamente desta maneira. Então o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Então, quanto mais a gente aprofunda a doutrina espírita, nós vamos entender os porquês, né, destas realidades que nós vemos em nossa caminhada. Aí chegamos ao